Olá todo mundo, aqui estamos em Itu, no Kartódromo Arena Skincariol, aqui da Brasil Quirim, na quinta etapa do Cantancart 2013-2014. Agora começa a final e está aí o grid de largada com Mauro Auricchio, que está estreando nessa etapa e venceu as duas corridas, à frente de João Vitor Rosati, João Pedro Guim, que está de volta à categoria, Arthur Fortunato em quarto, Guilherme Baldin, Vinícius Ponce, que ganhou todas as provas do U13, Gabriel Bararim, Thiago Lopes Oliveira, que foi segundo em todas as provas do U13, Vitor Uchoa e Guilherme Oliva, Gabriel Donce, Vinícius Rosati e Duda Naves. E aqui estamos o nosso amigo Marco. Bom dia, Marco. Belo dia, belo sol, tempo bom, nuvem começando, mas acho que a corrida vai ser toda no seco outra vez. Eu acho que as nuvens vieram também ver essa final, porque hoje de manhã não tinha, mas aos poucos elas estão chegando. E elas têm muita razão de vir, porque até agora essa etapa de Itu da Cantancart é a mais disputada, desde que nós começamos lá em 2013 ainda, na primeira das 5 etapas que foram realizadas até agora. Bom dia, bem-vindos no Kartódromo Arena de Itu, para então a quinta etapa da temporada 2013/14 da Cantancart e segunda etapa da temporada 2014. Como vocês que nos seguem já sabem, alguns dos nossos pilotos não estão aqui, ou não são poucos. É o Enzo Bortoleto, que não está aqui, e também os dois irmãos Coletta. Na verdade, os dois irmãos Coletta estão na Itália disputando uma etapa do WSK e muito bem os dois, que estão os dois na final entre os 10 mais rápidos. Mas por enquanto... estamos aqui na provavelmente última volta de apresentação. Vamos esperar se a bandeira verde vai ser mostrada. Mauro Auricchio, que está chegando na Cantancart pela primeira vez, por enquanto, realizou as 3 vitórias nas baterias classificatórias. Mas não dominou não foi uma dominação. E bandeira verde começa para 21 voltas então, essa final. Mauro Auricchio, é verdade, se você olhar no papel, ele e desta vez inclusive foi do lado de fora, Mauro Auricchio. Mauro Auricchio do lado de fora conseguiu voltar na pista, mas como já se viu nas baterias classificatórias, a largada não é o ponto mais forte do Mauro, não. Em 10º lugar apenas o Mauro Auricchio. Enquanto isso, na frente vai o João Pedro Guim. João Vitor Rosati e Arthur Fortunato, que são bem conhecidos. João Pedro ficou 3 provas fora, agora está de volta. Estão disputando palmo a palmo as posições desde a primeira bateria. Não é surpresa de ver os 3 na frente, inclusive eles vão abrir um pouquinho. Vocês vão ver que eles vão abrir um pouquinho, porque os 3 estão no mesmo ritmo. A surpresa então é o Mauro Auricchio, que ficou bem mais para trás. É uma largada bem diferente, Guim seguido de Baldin e Balarim. Pode não ser uma solução, mas é uma boa rima. É verdade. Guilherme Baldin está na segunda colocação, Gabriel Balarim na terceira. E Arthur Fortunato ficou na quarta, João Vitor Rosati na quinta. Essa prova vai ser disputada. Essa prova vai ter ultrapassagem, sem dúvida, porque Mauro Auricchio ficou na 9ª colocação. E vai fazer de tudo para poder voltar, obviamente, na categoria U13. É Vitor Uchoa que é o líder. Vitor Uchoa é o líder. Não passou Vinícius Ponce. Não passou o atual líder do que ganhou as 3 primeiras provas, o Vinícius Ponce, com o carro número 7. Ou também muita mudança na categoria U13. Então vamos voltar ao... Arthur Fortunato já é terceiro, Marco. É Arthur Fortunato, que realizou a melhor volta até agora em 51.680, não nesta prova, a melhor volta do fim de semana. Já ocupa agora a 3ª colocação e ele está crescendo. Arthur Fortunato até agora não tinha conseguido nenhuma vitória, pelo menos nesse fim de semana, e na verdade não tinha conseguido nem mesmo a tentar ir atrás da vitória, e ele está, sim, ele que é o líder do campeonato, está voltando agora a andar logo na frente. Ele está ensanduichado por Guilherme Baldin e João Vitor Rosati, que também conseguiu passar Gabriel Balarim. Segue muito de perto ele, hein, o Rosati, muito de perto.
É uma pista complicada para os pilotos, não é uma pista fácil, ela é bem técnica. E é uma pista onde ele já viu desde o início do fim de semana que qualquer erro é um erro que custa caro, particularmente quando os pilotos estão assim um atrás do outro. Mais alguma coisa aconteceu, porque separou. O João Vitor Rosati vem em segundo agora. Acho que o Fortunato ficou de novo. Exatamente, a manobra estranha, não deu diretamente para ver essa posição, ela é mais ligada à imagem de televisão do que realmente é o que se vê na pista em vários locais. Deve ser aí agora. A gente vê o Fortunato. Junto com o Baldin. O Fortunato e a gente vê o Rosati. O Fortunato tenta passar o Baldin, eles se chocam. Alors Guilherme Baldin vai perder essa posição junto com o Arthur Fortunato. Como ele vai ficar? João Vitor Rosati atrás de João Pedro Guim. João Pedro Guim passa, ele tem 1,5 de vantagem sobre João Vitor Rosati, que tem 3 segundos sobre o líder da categoria U13, o Duda Naves. Duda Naves, líder da U13. Veio lá de trás, hein? Largou na última posição o Duda. Para você ver como esse início de corrida foi bem atribulado. Largou da última posição o Duda Naves, tá vendo? Tá em terceiro e tá escrito mais 10. Em 4 voltas recuperou 10 posições. O Duda, que é uma das joias que está sendo lapidadas pela Cantan, começou pianinho e está cada vez. Olha aí, 10 posições ele subiu, Marco, de 13º para terceiro. Excelente prova também de Gabriel Ballarin, que ocupa a 4ª colocação, e aí com isso Mauro Auricchio. Advertência para Arthur Fortunato. Mauro Auricchio conseguiu agora chegar na 6ª colocação, ele tenta recuperar essas posições, ele aparece aqui quinto. Mauro Auricchio tem justamente Arthur Fortunato à frente dele, deu para ver, né? Eu acho pelas imagens que foi um toque mesmo do Arthur Fortunato, que tirou da 2ª colocação o Gabriel Baldin. No caso Guilherme Baldin. O Guilherme Baldin e não o Gabriel Ballarin, que ele ocupa a 4ª colocação. Bela prova do Gabriel Ballarin. Alors, na categoria U13, o segundo colocado vai ser o Vitor Uchoa e Thiago Oliveira em terceiro. Thiago Oliveira, por enquanto, após as 3 baterias, é o segundo colocado. Vinícius Pons não está andando. Então o Thiago poderia pensar em ser o vencedor da etapa, mas para isso ele precisa ganhar. O Thiago precisa ganhar essa corrida para tentar tirar a vitória no fim de semana do Vinícius Pons, que então não está andando com o carro número 7. E lá na ponta, o João Pedro Guim, seguido pelo João Vitor Rosati. O João Vitor Rosati virando um pouquinho mais rápido e chegando no Pedro Guim. Em terceiro já Arthur Fortunato, virando sim, então ele mais rápido que todos os outros. Vamos ver se ele consegue alcançar os 2 ponteiros, mas está muito, muito longe. João Vitor Rosati, que na penúltima volta realizou a menor volta da prova, de 51,962, foi o único piloto a ter um tempo inferior a 52, mas contrariamente ao que se viu nas outras corridas até agora, na pré-final e nas 2 baterias, não há assim um quatuor, um trio que realmente estaria em condição de mostrar a diferença. Olha o João Vitor em relação aos outros. João Pedro Guim, que ficou 3 provas fora, que está de volta com forma total, e João Vitor Rosati atrás dele. E vai botar por dentro na subida à esquerda e passou. Primeiro lugar. João Vitor Rosati assume a primeira colocação depois de ter virado a volta mais rápida da prova na última volta. E agora ele passou, deixando Arthur Fortunato ainda em terceiro. João Pedro Guim, que então perde a liderança nesta volta. 52,3 contra 52,8 de João Pedro Guim. Arthur Fortunato se aproximando, ele está a 3 segundos,9 na terceira colocação. Arthur Fortunato, atual líder do campeonato, não quer ver o João Vitor Rosati marcar pontuação para ele. Ele vai atrás, obviamente, particularmente o João Pedro Guim,
para tentar recuperar pelo menos esse ponto de diferença, que o campeonato começa a pesar, porque no fim do campeonato você vai ter o direito, desta vez com mordomia e tudo, de ir para a Itália, onde os dois irmãos Coletta estão, mas por conta própria. Agora não, quem ganhar a Cantancar vai estar lá como piloto paparicado da PCR no evento oficial do campeonato mundial. Você vai fazer parte da equipe oficial da PCR, e por isso que está todo mundo atrás desses pontos do campeonato. E essa prova aqui, esse cartódromo, é um belo treino para todos os pilotos, porque é o cartódromo mais rápido que tem aqui no Brasil, a pista de alta velocidade, então qualquer acerto no kart faz uma diferença grande, qualquer erro de tangência, de traçado também melhora muito tempo, então a gente vê aqui os kartistas na perfeição. Aí, mas esse lugar de ultrapassagem é sempre muito bom. Depois da saída do S, essa curva 180 graus para a esquerda, onde a maioria das ultrapassagens acontecem. E aí tá bem pertinho. Os dois, 52, 255 virando o Rosati e 52, 244 João Pedro Guingue. Após 9 voltas, agora 10. É a 10ª volta que termina, ou seja, estamos quase na metade da prova. Os 4 primeiros são aqueles 4 que animaram os pelotões desde a primeira bateria. Só que estão numa ordem que ainda é inédita. João Vitor Rosati é o líder, com o kart número 58. João Pedro Guingue é o segundo colocado, com o 272. Arthur Fortunato é o terceiro, com 104. E Mauro Auricchio é o quarto, com 46. Problema é que há uma diferença de tempo. Tá certo, João Vitor e João Pedro estão juntinhos, vocês podem ver quem tem acesso à imagem. Agora, o Arthur Fortunato está a 4 segundos. O Mauro Auricchio está a 6 segundos, ponto 7. Muito longe atrás. Só que como a prova foi bem atribulada desde o início, tudo ainda obviamente é possível, mesmo para o Mauro Auricchio e para o Arthur Fortunato. Lembrando que Mauro Auricchio, depois de suas 3 vitórias nas classificatórias e na pré-final, é por enquanto, apesar de estar somente em quarto, aquele que seria o vencedor da etapa de Itu da Cantancar, porque ele já tem uma vantagem bem grande. E na U13, Marco, Duda Naves, com esse lugar que ele chega, ele vence ou não? O Thiago Oliveira? Não dá. E tem o Vitor Uchoa ainda em segundo na categoria, né? Pois é, Vitor Uchoa está em segundo. O Thiago Oliveira precisa vencer essa corrida para tirar a diferença que ele tem sobre o Vinícius Ponce. Como o Vinícius Ponce não está andando? Sim, mas é isso que é o pulo do gato. É por isso que funciona tão bem essa pontuação da Cantancar. Não adiantaria você ser o bam na final e você não ser tão bom nas classificatórias e vice-versa. O Vinícius Ponce ganhou as 3 corridas até agora e mesmo se ele não está andando aqui, ele está roendo as unhas do lado de fora da pista e vendo para ele, para tirar a vitória dele, só se o Thiago Oliveira vencer essa corrida. Mas por outro lado, se o Thiago Oliveira vencer, aí então ele será o vencedor do fim de semana. Thiago Oliveira, que por enquanto ocupa a 3ª colocação nessa Cantan. O líder é o Duda Naves. Duda Naves, 52,5 na sua melhor volta. Vamos ver onde estão os outros. O Vitor está em segundo, então 52,8 na sua melhor volta. E o Thiago 52,9 na sua melhor volta. Tem uma diferença entre eles? Tem 1 segundo de diferença. Não, nem isso. O Thiago está colado atrás do Vitor. E o Duda está um pouquinho à frente. Não tem muita diferença não essa briga da categoria U13. Enquanto o João Vitor Rosati está abrindo em relação ao João Pedro Guingue. João Pedro Guingue está agora 6 décimos atrás do João Vitor. Onde está o Arthur Fortunato, 3.9, não consegue melhorar seu tempo, apesar de ele realizar 51,996 nessa última passagem. É a melhor volta dele na prova. Segundo piloto a baixar de 52, enquanto o Mauro Auricchio não está no mesmo ritmo em 52,2, a diferença dele para o líder já é de 7 segundos, ponto 5. E o trenzinho do 13 ali tá bonito de ver, um atrás do outro. O Duda Naves tendo à frente dele o Gabriel Ballarin, e agora vai passar o Gabriel Ballarin e passou por dentro naquele lugar. Um toquezinho, mas vai em frente o Vitor Uchoa, que continua em segundo na categoria. Muito interessante, vocês podem ver, para quem tem a imagem, já na imagem dá para perceber que o Duda é bem pequenininho em relação, nem que seja
o Gabriel Ballarin, que estava à frente dele, que ele acaba de ultrapassar. O Duda é baixinho mesmo, ele faz parte dessa categoria de pilotos que vão completar 13 anos no máximo este ano. Não é o caso dele, ele tem 11 anos. E então o Duda está lá, ele está defendendo sua sorte. Quem deve estar olhando isso e dizendo, poxa, eu precisaria só estar um pouquinho mais para frente, é o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira é em terceiro nessa categoria U13. Para quem está nos vendo pela primeira vez, por exemplo, vocês podem ver a diferença, ela está nos karts com o número. Quando ele é branco com fundo azul, é categoria U13. Quando ele é preto com fundo amarelo, então é a categoria Cantan, a categoria principal. Aí vocês viram nessa imagem agora, essa belíssima tomada, que havia os 3 líderes da U13, inclusive o Thiago Oliveira, com o kart número 100. Se o Thiago vencer essa prova, ele vai ser o campeão do fim de semana. E a gente pensar sempre que o 13 são aqueles pilotos que têm menos de 13 anos de idade, né? E tem alguns que têm 11 anos, né? Tem alguns que têm 11. É por isso que tem essa diferença de tamanho que dá para ver de novo nessa imagem entre o Duda e o Gabriel Ballarin atrás dele. A pontuação deles é diferente, essa imagem claramente, né? O Vitor Uchoa. O Vitor Uchoa que deu um toquezinho atrás do carro do Gabriel Ballarin, e o Guilherme Baldin aproveitou para passar, obviamente, e deixar o Vitor Uchoa atrás dele, apesar de eles não estarem na mesma categoria. E aí é o Thiago Oliveira com o Vitor Uchoa na alça de mira dele, vai tentar pelo menos fazer um segundo, para fazer segundo. De qualquer maneira, ele já é segundo no dia de hoje, mesmo chegando na terceira colocação pelos pontos somados. É verdade que o Duda Naves até agora não tinha brilhado particularmente. Inclusive na prova precedente ele não chegou, porque uma carenagem do lado depois certamente de um toque no início da corrida caiu, então ele nem chegou, e agora sim ele está liderando nessa categoria U13. 16 voltas foram completadas. Por que a gente não está falando da corrida na liderança? É porque ela está mais ou menos estável. O João Vitor Rosati conseguiu abrir uma diferença de 1,3 segundo em relação ao João Pedro Guin em segundo, 4,6 de diferença para Arthur Fortunato em terceiro e 9 segundos já para Mauro Auricchio. As posições estão mais ou menos resguardadas por enquanto. Isso não quer dizer que não tem briga. Obviamente que tem. Por quê? Porque nessas velocidades que eles estão andando, ou seja, 52.1, 52.2, 52.1, eles precisam estar concentrados em cada curva. É uma pista que não perdoa. Não perdoa, a gente já viu desde as provas de ontem, que se você errar, se você está ruim numa saída de curva, você rapidamente perde 2 ou 3 segundos. E aí, obviamente, isso... Você viu, o Thiago Oliveira conseguiu passar o Vitor Uchoa, agora ele é o segundo na categoria U13, mas ele se distanciou um pouco demais do Duda Naves, agora faltando só 3 voltas para finalizar, Marco. Exatamente, o Duda Naves lidera e ele tem uma vantagem um pouquinho em relação ao Thiago. E o Thiago tem outro problema à frente dele. São esses dois furiosos, o Guilherme Baldin e o Gabriel Ballarin, que estão disputando palmo a palmo esses dois pilotos da categoria principal e que então estão entre o Duda Naves e o Thiago Oliveira. Vai ser complicado nessas 3 voltas, a não ser que ele esteja torcendo para um encontro na pista entre os dois, entre o Gabriel e o Guilherme. Gabriel Baldin, que é o 6º colocado com o kart 26. E olha, Gabriel, a confusão aconteceu, Marco. Aconteceu a confusão, o Baldin quase rodou por inteiro, o Ballarin passou o Duda Naves, e agora Duda Naves com o Thiago Oliveira atrás dele, faltando só 2 voltas. Exatamente, olha só, a gente estava falando sobre isso, e Duda Naves tem o Thiago Oliveira coladinho atrás dele. Enquanto isso, João Vitor Rosati na liderança abriu já 2 segundos à frente de João Pedro Guin. Então agora é na categoria U13, olha lá os dois, de fato, os dois, um atrás do outro. O Duda aqui está vendo o Thiago. Se o Thiago passar o Duda, ele vai ser o vencedor
do fim de semana. E o Thiago tá coradinho, vai passar do lado do Duda. Passou. O Thiago Oliveira passou. Que impressionante esse final da categoria U13. João Vitor Rosati, enquanto isso, é o líder da prova, ele passa na nossa frente. Tranquilo, virando sempre mais rápido que o pessoal atrás, fazendo uma corrida excepcional. E lá, passando os líderes da categoria U13. Última volta. É a última volta e a categoria U13 fazendo o show. A Duda Naves, com certeza, não abandonou essa possibilidade de vencer a corrida. Olha o Thiago olhando para trás. Além da vitória na final, mas como o Vinícius Pons, que ganhou as 3 provas classificatórias, não está participando, o Thiago levaria, vitória do João Vitor Rosati. João Vitor Rosati, parabéns, kart número 58, Corres da Petrobol. Belíssima corrida. João Pedro Guim chega na segunda colocação, Arthur Fortunato em terceiro, Mauro Auricchio em quarto. Mas é verdade que a gente está olhando a U13, categoria Mirim do Cantan Kart, onde então o Thiago Oliveira. E comemora muito. É claro, Thiago Oliveira estava em maus lençóis, hein? Tinha caído para a 4ª colocação na U13 e aos poucos conseguiu recuperar e no final ele vence o fim de semana, enquanto na categoria principal João Vitor Rosati vence hoje. Vem aí comemorando, feliz da vida, dentro do capacete, que nem o pessoal costuma dizer. É verdade. De qualquer forma ele não poderia ficar fora, né, do capacete. Ele vai ficar daqui a pouquinho, que ele vai tirar, ele vai ser abraçado normalmente. Agora, nessa categoria Cantan, o vencedor do fim de semana é o Mauro Auricchio, apesar de chegar em quarto. Na soma dos pontos é o vencedor da etapa de Itu da Cantan Kart, enquanto na U13 então é a vitória de Thiago Oliveira que também lhe dá a vitória na categoria U13 para o fim de semana, porque Vinícius Pons não participou dessa final, estava no grid, pois ficou em algum lugar. Vamos ter ainda que aguardar os resultados técnicos e desportivos oficiais e nós temos o nosso pódio. Agradecer a Sansui que forneceu a nossa lona aí, sansui.com.br. E agradecer a Wurth, que como sempre está junto com a Cantan Kart, a UNS, que não é o inglês ali para passar no concurso, não é o inglês para você se dar bem com as minas, é o inglês para a sua vida, a UNS. Agradecer a Play TV também, que faz parte do evento desde a primeira prova. Agradecer a MMKT Sport Marketing. Everlast. Dá nome aí essa parte do campeonato agora. Everlast, que deu um boost no campeonato, que veio agora nessa Copa Everlast para o campeonato de 2014. Energizar. É por isso que a gente está aqui falando assim o tempo todo. Escuderia PCR, MMKT, escuderia PCR. Não esqueçam de acompanhar pelo wsk.it, que logo é a largada da final do campeonato lá na Itália, com os 2 Coletta e largando, e também mais um brasileiro, o Felipe Drugovich. Nós estaremos juntos de novo na Cantan Kart no 25, é o último domingo do mês de maio. E estaremos em Guaratinguetá. Nós já estivemos lá, voltaremos lá para a 6ª etapa do Cantan Kart e que corresponderá também à 3ª etapa do campeonato 2014, porque vocês sabem que nós temos 2 campeonatos ao mesmo tempo, o 2013/14 e também o 2014. Daqui a pouquinho o pódio, as entrevistas. As entrevistas e tudo. O Mark já está se dirigindo para lá, enquanto a gente fica aqui mostrando para vocês esperando as últimas decisões desportivas.